Boa tarde, família abençoada. Boa tarde, meus amados pais e bem. Dia 4 de fevereiro, o evangelho está belíssimo. O evangelho está em São Marcos, capítulo 5, dos versículos do 21 ao 43. Eu convido você, meu amado, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos e desordenados estranhos da minha e da tua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava. Piorava a cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, Senhor? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. Os 3 discípulos que o acompanhavam depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ela recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Meus amados, eu vou voltar aqui no início do Evangelho, né? Eu gosto do início do Evangelho. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Eu vou fazer uma comparação meia estranha, mas há 2 dias atrás, Jesus entra na outra margem, e quando ele entra, o endemoniado também cai aos pés dele. E eu queria dizer que o diabo sabe que Deus existe. É uma comparação meio estranha, mas é para que a gente entenda isso. A gente não tem que ter medo. Não tenhas medo, temos que crer somente. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não crê, não tem fé. Não esqueça o que eu vou dizer. O diabo tem fé. Tem fé em Jesus Cristo. E nós não temos fé. Jairo teve fé em Jesus Cristo. Olha a fé de Jairo. Vou contar aqui. Nós lemos, né? Mas olha só a fé de Jairo. Jairo teve fé desde o início, né? Aqui no meio, Jairo pegou, Jesus vem acompanhando Jairo pela multidão, comprimiu, tarará. Aí a mulher com a hemorragia veio, tocou a sua roupa, né? Aí Jesus saiu, tinha saído força dele, ele perguntou, aí a mulher disse que tinha sido ela, e aí ele lhe disse: filha, tua fé te curou. É um outro testemunho, né? Que aquela mulher já tinha passado por médicos, já tinha gastado todo o seu dinheiro. Quantos de nós aqui tá que nem essa mulher? Eu aqui, olha só eu o exemplo. Cirurgia atrás de cirurgia, depressão, isso, aquilo. Quanto vivo aqui, tô aqui há quanto tempo, parasita. Sabe lá o que eu não estou conseguindo. Falta eu me lançar mais. Falta eu buscar mais essa fé que essa mulher da hemorragia teve, eu não estou tendo. Falta eu buscar mais. Falta eu ter mais fé. Eu não estou tendo. Não tenhas medo. Creia somente. Alguma coisa de errado tá comigo. Eu não estou conseguindo. Falta eu me lançar mais na capela. Falta eu me lançar mais em alguma coisa. Falta eu crer mais. Alguma coisa. E aí, no meio aqui, Jesus, aí vem aqui. Aí vem um aqui, ó. Ele estava... A tua fé te curou, vai em paz, né? Ele estava falando quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Tu já pensou? Jairo chegou primeiro, lá no início do evangelho, se jogou aos pés de Jesus, saíram para curar a filha de Jairo. No meio da confusão, ele curou a mulher da hemorragia. Olha só. Em nenhum momento, ele criticou Jesus. Poxa, o Senhor parou no meio, a minha filha ficou por último por causa disso. Se fosse um de nós, poxa, Senhor, sacanagem. Eu puxei dinheiro primeiro. Não, o Senhor tem que ir lá em casa primeiro, porque eu fui primeiro com o Senhor. Por isso. Em nenhum momento Jairo fez isso. Em nenhum momento Jairo fez isso. Eu acho muito bacana essa parte de Jairo. Tiago,
Nenhum momento Jairo fez isso. E eu acho que foi por isso que Jesus aqui fala para Jairo na mesma hora. Na mesma hora Jesus fala para Jairo, porque tua filha morreu. Porque ainda incomodar o mestre, Jesus nem deixou, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo. Jesus nem deixou Jairo falar nada. Por quê? Porque Jairo estava calado, olhando tudo. Jairo não falou nada. Jairo estava vendo tudo. Jairo não estava reclamando. Jairo não estava falando. Jairo estava calado. Estava vendo tudo, caladinho, só crendo. Somente crendo. Égua, fantástico. Então Jesus viu que ele estava crendo e Jesus ouviu a notícia e disse: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Por quê? Lá em Deuteronômio 19:15, ele precisa de 3 testemunhas. Assim como foi na transfiguração e assim como foi lá em Betsangue, né? Que foi onde suou sangue. Precisa de 3. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: ainda caçoaram de Jesus, ainda caçoaram de Jesus, porque essa confusão, esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe. Mesmo assim, Jairo acreditou. Muito fantástico a fé de Jairo também, ele tinha muita confiança em Jesus, né? E os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Não tenhas medo, creia somente, né? Muita gente acha que o diabo não existe, mas ele existe sim. E a gente tem que ter mais fé. Este é o recado de hoje. Mas em Hebreus, queria deixar para nós Hebreus 11, versículos 5 ao 7. Pela fé, Enoque foi levado embora, para que não experimentasse a morte, e não foi mais encontrado, porque Deus o levou. E antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem a fé. De fato, quem se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, a ser avisado divinamente sobre coisas que ainda não via. Noé levou isso a sério e construiu uma arca para salvar a sua família. Amém? E é isso, meus amados. Muita gente, como eu disse, acha que o diabo não existe e nós fiquemos atentos a isso. Levem a sério a sua fé. Eu levo a sério a minha fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos livre de guarda, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.